E aí? E aí, Tranca-Ruas, tudo bem? Hum, Tudo bem, Você tudo andava tranquilo. sumido. Eu tava de férias. Então, então sobrou para você, ó, sobrou para você o curso Terapia Consciencial, próxima parte, falar sobre a bolha. Pois é. Falar sobre a bolha é a mesma coisa que falar de todo o universo. Sobre o que tem fora e o que tem dentro. Sobre o que há e sobre o que não há. Sobre a existência da inexistência da expressão do divino. Sobre o pulso do alto da onda. Sobre o repulso do ápice da curva menor, da mesma conjuntura da onda. Fica um pouco difícil. Hum, a bolha é o que hoje os físicos tentam explicar como a forma primordial da existência, a forma do próprio manifesto. Tudo são bolhas dentro de bolhas, sobre um sistema energético sustentador da própria matéria, em qualquer dimensão existente. Entende? Sim, então sempre bolhas dentro de bolhas para a formatação da matéria. É como se tudo fosse um buraco negro, mas você olha para a bolha de forma bidimensional e ela é um buraco negro. Pois se você olhar de cima para dimensões microscópicas, você vai olhar para bidimensões. E se na quarta dimensão você olhar de cima para condições microscópicas, você vai ver tridimensões. Quando um ser na quarta dimensão olha para um átomo, ele vê um torus energético. E quando esse átomo é dividido para análise das micropartículas elementares, os mesmos toros se manifestam sobre uma ótica de cima para baixo ou de baixo para cima a uma elipse energética. Aliás, existem duas elipses sobre uma conjuntura central, formando um torus. Carinhosamente chamamos de bolha. Entende? Sim, a bolha é um torus energético. Então, aquele físico não está tão errado em dizer que tudo é um buraco negro diante da ótica e percepção e as linguagens matemáticas que ele usa. Entende? Sim, porque o torus, em termos fractais, o torus energético, ele é, o buraco negro é um torus energético também. De fato, diante disso, se nós notarmos as interações sobre toda a própria existência, em um consenso do próprio sustentador disso tudo e as próprias expressões de si mesmo, essências como eu e você, nós entendemos que a unidade é indivisível e que a ótica da individualidade é apenas uma base para o ser que se vê fora, para conceber o novo e diante do novo se sente íntegro
intimamente ligado ao próprio todo, que ele brinca de ser. Agora, o que você acha desse ponto? Vamos conversar. Faz tempo que a gente não bate papo. Não, eu gostei. Então, a unidade é indivisível e a bolha, os toros, tudo isso são para se criar uma ótica de individualidade. É como se fossem ferramentas de um simulador. Para o próprio manifesto. Sim, para o manifesto. São maneiras de interação. Sem essas sustentações em fluxos energéticos de cada ponto, de cada pixel, de cada interação, de cada materialização, de cada masterização, de cada contextualização da realidade, não existiria a mesma, pois você precisa criar um universo em cada manifesto para que haja concepção do sentido de interação. Não sei se dá para você notar o tamanho da complexidade da própria existência para que seres possam brincar de ser egoístas. Ah, sim, de ser egoísta e de se apaixonar e de brincar de muitas brincadeiras. O menino trouxe um negócio bom aqui para beber docinho. Como é o nome disso? Tubaína. O que é isso? Eu não sei o que é isso. Você não sabe o que é isso? Não faço Não ideia o sabe que o que é é vida. tubaína. Não sei. Minha existência, olha, a ótica da minha individualidade está limitada. Está escrito aqui, ó, refrigerante de Guaraná, sabor tutti-frutti. Itubaína, desde 1954. Nossa, não conhecia isso. Deve ser coisa paulista. Não. É muito famoso. O menino se lembra de quando era adolescente, que ele comprava isso em garrafas no bar. Agora vem numa embalagem de plástico altamente destrutiva ao planeta. Mas é bom. Faz mal, mas é bom. Foda-se. Mas então, como que a bolha se relaciona com o trinômio da essência, elemental e protoforma Exu? A bolha é a conjuntura da manifestação após a sustentação da própria árvore da vida que se manifesta após esse contemplar de essência divina, elementais e a protoforma Exu, que contextualiza toda a própria expressão. Quanto mais dimensões, mais você nota a complexidade da própria expressão dimensional, como eu dei a introdução no início, magistralmente induzindo a ti. Quando você olha para as partículas elementares da terceira dimensão, estando na terceira, você olha conjunturas bidimensionais. Quando você olha a partir da quarta, você vê conjunturas tridimensionais. E se você olhar da quinta, como você vai ver? Não estava prestando atenção, né? Não, não, estou processando. Da quinta, a quarta não adiciona o elemento tempo? Eu vou ver estruturas tridimensionais no tempo, vou ver um tesseract ali. Exatamente. Então você vai olhar as condições de expressões em movimento. Você vai olhar condições quadridimensionais. Então você Sim. não vai olhar mais um ponto estático, correto? Correto. Vou ver o ponto, vou ver a configuração tridimensional daquele momento do tempo. E na quinta você vai, se você ir para a sexta, você vai olhar condições quinto essenciais.
Aí eu onde vou você vai adicionar. olhar as interações do próprio manifesto em movimento depois das energias essenciais se manifestando. Então, na sexta, eu vou ver, se eu olhar da sexta e olhar e ver da quinta para baixo, eu vou ver, então, as curvas de probabilidade todas. Exato. Porque da quarta para baixo, eu vejo aquela curva de probabilidade já colapsada que formou um momento tridimensional no Exatamente. tempo. Exatamente. E da sétima? Estudos futuros. Oh, deu preguiça? Deu. Não, mas tá bom, já Precisa de mais chegamos em... alicerces. Não é por mal, precisa de mais alicerces. É porque eu também não sei, depois que olha todas as curvas de probabilidade, aí eu já não sei. E aí vai quebrar o sentido de individualidade, que nós precisamos de muito tempo para poder alicerciar isso. Sim, para não desequilibrar. Precisamos primeiro criar responsabilidade, para depois de ser responsáveis por nós mesmos, entendermos que somos responsáveis por além de nós, em um campo interativo social. O que você caga aqui pode feder lá na 26ª dimensão. Eu acho que deu para entender, né? Sim, tem que trabalhar no adubar dos campos. É, É. tem que cagar coisa natural. Se eu cagar tubaína, vai dar B.O., tá entendendo? O que tem dentro tem fora. Você não entende. Então, a pessoa. Essa afirmação é magnífica. Ah, eu quero emagrecer, eu quero ficar bem, mas o que você come? Ah, eu como coisas com baixa caloria. Ah, mas o teor de calórico é baixo, mas e o resto? Não, o resto eu não sei, eu só me preocupo com a caloria. Enfim, agora que nós já sabemos como é a base do manifesto, a base interativa, a base sistêmica energética superficialmente, nós podemos entender as interações. Quando você coloca uma bolha e outra bolha sobreposta, e outra bolha sobreposta, e você coloca centenas de milhares de bolhas sobrepostas, as sobreposições sobre o manifesto dentro de uma realidade geram um sistema todo interligado chamado realidade. Existem diversos desenhos hoje que demonstram isso dentre interações sistêmicas do natural. A própria base de estudos do animismo, de manifesto de desenvolvimento da própria evolução e da própria capacidade da célula em colher informações para se desenvolver um fígado, um baço, um rim ou uma planta, estão aprofundando essas bases de estudo e entendendo as interações sistêmicas e capacidades de absorção da informação do todo, o que já é. Compreende? Sim. Tendo isso em mente, nós damos as interações a outras frequências de faixas do manifesto, como sentimentos, como intenções, como pensamentos e como interações de seres multidimensionais que nós somos. A vida é multidimensional. A vida é a base de todo sentido que o sentir pode dar para a própria existência. Dando a essa estrutura um sentido do real sobre o consenso de todas as essências em manifesto, que nesse quadrante cósmico, que nesse ladinho da periferia, da esquina da realidade, o convívio social se dá
na beleza da mesma periferia que alguns têm preconceitos em uma metrópole ou megalópole como esta que o menino mora, ou como qualquer outra, porque humanos são humanos. Ah, Tranca, mas você está dando uma pincelada muito por cima sobre a bolha. Eu quero entender mais. Então vamos estudar mais sobre si mesmos. Vamos entender que não há vítimas. Vamos entender que o consenso sobre o manifesto de tudo depende do homem que conhece a ti mesmo e assim o universo se revela diante dele. E até mesmo um passarinho que brinca de voar, parar de voar e cair, até mesmo uma maçã que cai da árvore, explodem sua massa cinzenta em sinapses e em capacidades e em maneiras de se descobrir e maneiras de interações para toda a eternidade dos registros arcásticos. Ai, sim, porque são fatos que ficam gravados. As férias me deixaram bem, bem relaxado. Sim. E qual a relação entre a bolha e a simulação, as diferentes simulações imersivas, por exemplo, do que as pessoas chamam comumente de viagem astral, de projeção astral e por aí vai? Toda a interação e manifesto, com textura e toda a base da própria realidade ou do lapso dimensional temporário, que são chamados de processos imersivos, seguem o mesmo princípio do manifesto da realidade de consenso. A diferença é que o consenso é menor e a proposta é como um reflexo do que se tem dentro. Ou há uma lição, ou há um lapso, ou uma curva de frequências psiônicas que dobram e filtram sentidos ilógicos de alguma proposta de trabalho ou de autoconhecer. Às vezes é um tratamento, às vezes é um treinamento, é muito relativo, mas o princípio é o mesmo, pois a realidade é a mesma, a única coisa que muda é a proposta, que não é coletiva e sim supostamente individual. Por que supostamente? Porque aqueles fatos influenciaram o que você é, o que você vê, e logo, se você vê e é, você influencia todos a seu derredor. Então, são supostamente individuais. Sim, porque Entende? são bolhas dentro de bolhas dentro de bolhas. Uma lição que foi feita ainda há pouco. Sim. Você pode ver a embalagem da tubaína. Só você viu a embalagem. É um protótipo novo. Ninguém mais viu. Ou você teve um sonho da embalagem, uma premonição, como vocês dizem. Aí você é influenciado por aquela base, sua inquietação, sua vontade de saber, sua vontade de contar para outro. Todo o seu momento, todo o seu agora é coletivo. E mesmo que aquela imersão lhe trouxe uma experiência única, proposta apenas a ti, as consequências sobre aquele contexto irão gerar uma conjunção sistêmica, natural, conjunta a todos. Somos responsáveis pelo que nós vemos. Todo cocô, limpo ou não, ainda é cocô. Entende? Sim, mas você pode ver o cocô como adubo e assim Não, o que eu dá falo é um na destino para fralda. O que ele. eu falei foi na fralda. Cocô é bom. Cocô, se você for analisar o cocô, ele tem proteínas, sais minerais, gordura. Se você comer cocô, você não morre. Você sobrevive.
Não o seu, né? Mas se você achar um cocôzinho lá no meio da selva, se você comer, você não morre. Ah, isso eu não sabia. Me fez pensar que o café mais caro do mundo ele é extraído do cocô do gato. O gato come o café, caga a bostinha cheia do grãozinho de café, parcialmente digerido, e eles fazem o café mais caro do mundo com isso. Pois é. É considerado o melhor café do planeta. Vende caríssimo. Por isso que eu tomo tubaína. E qual a relação da bolha e do ego? O ego é uma das faixas de expressões de uma expressão da bolha com um teor consciencial que já expressa esse tipo de filtro, que já acessa esse filtro. Que já acessa esse fio. Qual filtro? Porque acho que foi Marabout que descreveu o ego como uma membrana. O ego é um pedaço da mente. E tudo é mental, tudo é manifesto. Só que você, dentro do manifesto mental, precisa de um certo nível consciencial sobre a base da ciência de si mesmo, acessando e sendo filtrado, sendo condicionado pela membrana ou faixa vibracional ou uma série de outros nomes que expressa o ego. Não tem essa ciência, logo a consciência você não acessa, pois não é funcional. Assim como existem outros padrões e outros acessos de outras bases, de outras perspectivas sobre os quais nós não acessamos ainda. Onisciência, onipresença, onipotência são exemplos das mesmas expressões de conjunturas, de bases sistêmicas da própria individualização. O próprio medo da perca da individualização ou das memórias é o que causa receios e é uma grande porta de aço maciço que as pessoas precisam abrir para acessar outros conhecimentos. E você que me ouve sabe bem disso. Mas acho que o medo vem porque as pessoas acham que as memórias estão gravadas no disquinho local delas. Pois é, são assuntos que serão questionados e expressados em breve. Sim, porque o registro akáshico já está aí como backup, como arquivo de todas as memórias de todo o sistema, de todos os jogadores, de tudo. Então você nunca perde nada. Mas o próprio sentido do eu gera um atrito, pois se não é meu, eu não existo. Então é uma porta de aço que as pessoas irão abri-las lentamente. Sim, tem que ir com carinho. Mesmo com essa pincelada superficial, mesmo trazendo informações ainda finitas, mas importantes sobre o sentido de si mesmo e a própria interação, ficou alguma dúvida? Ficou uma dúvida sobre a bolha e o estado vibracional. O estado vibracional é a frequência sobre a essência do próprio manifesto. É a maneira com que os filtros interagem sobre o interno para o externo e o externo para o interno, sendo que tudo que ocorre do externo para o interno é uma ilusão, pois tudo é de interno para o externo. Já foi abordado antes por um outro amigo, mas vamos dar uma outra conotação. O seu estado vibracional é um acesso à própria ciência de si mesmo que interage sobre a responsabilidade de ser individualizado e condiciona o seu universo ao seu achismo
e ao seu ponto vibracional sobre o filtro membrana ego. Logo, a interação entre o que você acha diante do que você percebe, sobre o que você conota, qualifica ou quantifica, determina e expressa uma conjuntura social sobre a polis do convívio da sociedade como um todo, sejam humanos ou não, sejam formigas, plantas, animais, etc. Compreende? E tem uma frase que diz que as circunstâncias são irrelevantes, que só o seu estado vibracional é que realmente importa. De fato, o seu estado vibracional que aglutina e condensa as circunstâncias. Então, ao Se invés de você brigar mudar com a o que vibra, circunstância, tudo trabalhar muda. o estado vibracional. Sim, pois são seus filtros que determinam as circunstâncias. O que é vendido pela mente e comprada pelo eu interior sobre o manifesto do agora é que tudo é externo e você é vítima. Mas abrir essa porta de aço e comprar a ideia que você é responsável pelo que é o que há. Como vocês dizem, é o segredo. É o segredo. E o que determina os filtros? As crenças? Também influências de registros, fatos, interpretações sobre condições de experiências dentro dessa dimensão. Cada dimensão tem um certo registro e uma certa expressão sobre cada assinatura energética, sobre cada essência. Os meus registros sobre interação nessa dimensão são diferentes dos registros de interação em outras dimensões. Então, isso tudo é trabalhado, tudo isso são filtros expressivos dimensionais. Entende? Sim, é como se fosse banco de dados. Só que depende da ótica que eu tenho diante desses filtros, depende do como eu vejo e utilizo tais expressões e tais fatos. Sobre condicionamentos psíquicos, psiônicos, sobre maneiras de interpretar atos, sobre condicionamento de fatos e sobre filtros atrás das curvas de probabilidade, sobre o próprio concluir, o próprio aglutinar. Mas é uma linguagem um pouco fechada que será trabalhada em breve. Estamos caminhando. Não, mas já dá, olha, então, se eu quero mudar meu estado vibracional, então, ao invés de brincar com o mundo, eu vou trabalhar nos meus filtros. Vamos, Marabô. Marabô nos traz uma conotação interessante. Eu sou depressivo. Eu tenho bipolaridade. Eu tenho esquizofrenia. Eu tenho transtorno de personalidade narcisista. Eu tenho transtorno de personalidade passivo-agressivo. Eu tenho uma série de fases, pois eu sou humano. E todos temos todas as patologias, naturalmente. E o equilíbrio sob o ponto de visão e a moral diante da base de instigar da própria consciência, da própria mentalidade, da própria expressão, determina as conjunturas e posicionamentos que dão a fatos comportamentais, que dão a condicionamentos estruturais sobre o que eu vibro nas mais variadas instâncias, dando conjuntura a certos manifestos familiares, a certas condições sobre filtros e modelagem das sinapses cerebrais. E assim, mapas astrais são tão pontuais. E assim, conjunturas sistêmicas sobre mapas energéticos do tempo e espaço são tão interessantes. Por quê?
pois você nutre e expressa e condiciona o macrocosmo a te oferecer e te dar apenas o que você precisa para se conhecer e se conceber diante da mesma patologia que você é e diante do mesmo estado vibracional que lhe instiga naturalmente ao auto-desvelar do desabrochar de si mesmo. Autoconhecimento, reforma íntima. E eu acho que eu disse uns 3 livros aqui nessa estrofe, viu? Mas o mapa astral e esses mapas, essas tipologias, essas coisas, elas apenas descrevem certas configurações de fábrica do seu sisteminha, mas porque São senão... expressões das bases internas que condicionam as configurações de fábrica. E assim estamos estudando o que está atrás disso tudo. Sim, é porque senão a pessoa, é porque tem essa tendência ao vitimismo, aí a pessoa se torna vítima dos planetas e constelações. Não, ela Sem condicionou os vitimismo. planetas e constelações. Ela expressou as maneiras e os formatos sobre as conjunturas da própria perfeição do manifesto no ato que ela se manifestou aqui. Só foi daquela forma, pois aquela era a única possibilidade de manifesto diante do equilíbrio sistêmico da vida. Está entendendo o tamanho do que eu estou tentando dizer? Sim, mas é um condicionamento para que se aprenda a se Não, não, não. recondicionar É um também, e não ser condicionamento uma vítima dele. espelhado. É um condicionamento espelhado do que está dentro. Não é um condicionamento estratégico do foro externo. Olha você já com esse pensamento. É um condicionamento sistêmico inconcluído do que já está dentro sobre o que a pessoa é. E assim ela sofre, ela tem as experiências pessoais para conhecer o que é. Ela é protagonista. E ela só veio naquele momento, dentro daquele mapa, dentro daquele condicionamento energético dos orixás, dentro daquela expressão, dentro daquela família da bolha, sobre cada espírito que sustenta uma fração da mesma bolha, devido à perfeição do sistema em si. Ou seja, todos temos valor. O sol nasce para todos. E todos chegam lá. Sim, se você tivesse faltando, não teria aquele manifesto. Você é essencial, literalmente. Todos somos. Pois se você não tivesse você, todo o resto não seria o resto. Exatamente. Em alguns livros já dizem, se a Terra é tão ruim, por que ela ainda existe? Porque o universo não seria o mesmo sem a Terra. Enfim, é isso. O menino já está cansado. Não, acho que ficou uma boa introdução e a gente convida as perguntas e vamos construindo alicerces e abrindo essas caixinhas e desconstruindo os medinhos. Para adentrar tais conhecimentos, as pessoas precisam entender que elas são responsáveis pelo que elas são. E elas têm tudo do universo porque elas precisam. E o próprio manifesto de algo bom ou ruim é um presente do todo ao nosso íntimo. Essa é a mensagem final. Ficou perfeito. Paz. Gratidão.